Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Mente de Holder, onde toda semana eu trago 2 a 3 vídeos, mais lives semanais, principalmente para o investidor de longo prazo, onde a gente analisa os ativos e principalmente dentro da nossa estratégia a gente carrega os ativos, as ações, a renda fixa, os estoques, os REITs, uma série de ativos para o longo prazo. Isso não quer dizer que a gente compra e esquece, a gente compra e analisa muito. E esse é um dos porquês que eu quero trazer o vídeo de hoje sobre quais são os melhores setores para a gente investir em ações. Quais são os melhores setores para a gente analisar num período agora, 2022, para os próximos anos. Importante nós termos isso no radar, que eu vou fazer uma análise de alguns setores, mas isso entra muito a fundo, principalmente para o longo prazo. Lembrando que eu vou falar um pouco mais dos setores, eu quero falar um pouco mais sobre inflação e as ações. Primeiro é o seguinte, aqui a gente tem uma comparação entre o retorno médio do S&P 500 desde 1999 até hoje. Aqui a gente tem uma comparação de anos em que nós temos inflação baixa versus anos em que nós temos a inflação alta. E o que eu quero trazer aqui? Em anos de inflação baixa, é notório que o S&P ele tende a performar mais. Porém, o que nós temos aqui é o seguinte, mesmo em períodos em que a gente tem uma inflação alta, que nós estamos vendo agora, porém, são períodos em que a economia não está em recessão, que é exatamente o que nós temos agora, mesmo assim, o S&P 500 tende a performar num patamar de 8% ao ano. Lembrando, isso aqui é um histórico de vários e vários anos. O que eu quero trazer aqui? Não tem uma diferença tão grande em relação ao histórico de vários anos. Isso é super importante para o investidor de longo prazo, porque nós vamos participar desse mercado. A gente não vai ficar fora do S&P, a gente não vai ficar fora do Ibovespa, a gente não vai ficar fora do mercado acionário. Então, nós teremos que passar por esse período de alta de inflação que a gente está vendo aqui, basicamente num período que também não é de recessão. Importante esse cenário pelo seguinte, olha como que tende o investidor de longo prazo, quando ele investe, ele tende a passar por esses vários momentos, alta de inflação, períodos médios que a gente vê aqui e consequentemente no longo prazo há uma tendência forte de valorização desses ativos, lembrando, ativos de qualidade. E seguindo um pouco mais da nossa análise, eu queria trazer um ponto extremamente importante que é o seguinte, os mercados de ações eles caem e sobem, é natural que a gente vai ter isso. Porém, a tendência é de alta no longo prazo, ou seja, quando a gente investe num período alongado de tempo, há uma tendência de alta de valorização desses ativos. O que eu quero dizer aqui? Nós precisamos investir o nosso dinheiro, nós precisamos alocar o nosso dinheiro em algum lugar. E é importantíssimo, quando a gente tem um olhar de longo prazo, automaticamente as coisas ficam mais fáceis. E é natural que os mercados de ações vão cair e subir, como a gente passa aqui, porém a tendência é de alta no longo prazo. Ou seja, para os investidores de longo prazo, que somos nós que acompanhamos e quem está entrando junto aqui no canal também, nós temos um plano de investimento diversificado e a gente precisa olhar esse plano e atuar em cima desse plano em mercados de alta e de baixa. É importantíssimo para a gente conseguir fazer melhores compras e principalmente não vender as ações quando elas caem. É um ponto extremamente clássico que muitas pessoas falam e é importante que fale, mas a gente precisa reforçar isso aí, principalmente em momentos de mercado onde nós temos estresse. E por exemplo agora, o Ibovespa recentemente performou super bem, o S&P performou mal e a gente começa a já assustar. Kiko, o que está acontecendo? Francisco, o que está acontecendo? Os meus papéis lá não estão andando. Calma, a gente precisa ter esses movimentos, são naturais de mercado. Ou seja, aqui eu foco também num ponto extremamente importante, ou seja, o nosso mix de ações, a nossa alocação de ativos, a gente está sempre reequilibrando o nosso portfólio de volta para o nosso mix. Então, à medida que as ações performaram mal num período ou performaram melhor no outro, elas vão subir de peso ou diminuir. Consequentemente, ao diminuir, a gente aporta em ações. Ao subir, a gente aporta em outra classe de ativos. Por isso que uma carteira extremamente diversificada vai te ajudar muito no longo prazo e principalmente a agir mais racionalmente no mercado. Aqui, olha que bacana esse gráfico. Eu trago uma comparação importante das principais quedas dos mercados. E aqui queda de 5%, 10% e 20%. O que eu trago isso? Por exemplo, vou começar de trás para frente aqui. A cada 7 anos nós temos uma queda de 20% no S&P 500. A cada 16 meses a gente tem uma queda de 10% e 3 vezes por ano ou mais nós temos uma queda de 5% no acumulado. Ou seja, isso é natural, isso acontece e a gente tem aqui todos esses movimentos que vão acontecer ao natural no mercado. Então essa queda de 10 ou 15 ou 20
faz parte, vai acontecer e tem uma duração estimada. Isso, quando a gente olha para um histórico maior de longo prazo, vai te ajudar muito a tomar melhores decisões e não ficar assustado nesses movimentos para nós investirmos melhor os nossos ativos. E o que eu quero trazer aqui é que ninguém pode prever exatamente quando que vai ter as quedas do mercado acionário. O que a gente sabe é que as retrações são normais de mercado, isso há vários e vários anos e vão continuar acontecendo. Da mesma forma, as correções apresentam inúmeras oportunidades da gente comprar bons ativos, boas empresas com potencial de crescimento, potencial de retorno em mercados crescentes, em setores crescentes a preços atrativos. E isso é um dos principais pontos que a gente não vê no mercado de alta. A gente só vai ver isso em mercados em queda ou andando de lado. E esse é um dos principais benefícios de quem investe a longo prazo. A gente consegue passar por esses movimentos de recessão, movimentos do mercado andando de lado, comprando, aportando e colocando bons ativos a preços convidativos na carteira. Ou seja, aqui na tela eu trago uma comparação dos setores, aqui vários setores em que a gente tem listados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o retorno desses setores num período de 3 anos. Dá para ver claramente os melhores que performaram, que foi a parte de TI e de consumo. Melhor retorno desses ao longo do tempo. Porém, agora, em períodos em que a gente tem inflação alta e a gente tem algumas empresas a múltiplos atraentes, o ponto é, principalmente financeiro e energia, tendem a performar muito bem agora no cenário de inflação alta. Eu não estou dizendo que as outras empresas são ruins, eu não estou dizendo que essas são as melhores. Porém, essa comparação, e para que o vídeo dá uma olhada em relação a cada empresa, a cada consumo, a gente pode pegar as melhores companhias de imóveis, por exemplo, real estate. Porém, a gente precisa entender que se o setor como um todo não performar bem, essas companhias não tendem a performar bem. Por isso que eu gosto muito, eu falo bastante aqui no canal, da gente olhar os setores. E essa comparação entre consumo, comunicação, energia, tecnologia, que performou muito bem nos últimos anos, é um dos principais pontos a ser considerados quando a gente faz uma alocação de ativos no longo prazo. Ou seja, geralmente as ações cíclicas e as ações que a gente fala que as ações de crescimento, elas performaram muito bem nos últimos trimestres de 2021, como imóveis, tecnologia e materiais. Então elas lideraram os ganhos, tanto do S&P 500 quanto aqui no Ibovespa. Porém, quando a gente olha para o futuro, e de novo, ao investir é sempre gestão de incertezas. Quando a gente investe, a gente está gerindo incertezas. E a gente tem, mesmo com esse aumento da inflação que pode estar assustando e realmente está assustando alguns investidores, há uma boa chance que aos poucos a inflação, tanto no Brasil quanto no mundo, comece a desacelerar. A inflação desacelerando, o que nós temos? Primeiramente, o setor de finanças e energia tendem a performar muito bem, que claramente são ações de valor. Ações de valor em períodos inflacionários tendem a performar melhor que as ações de crescimento. Óbvio, isso aqui é histórico, probabilidades, que a gente gosta de trabalhar muito as probabilidades aqui no canal. Então, esse é um ponto extremamente importante. O aumento de salários pode trazer benefícios, principalmente para esses setores, e é um dos motivos do porquê eu trago esse vídeo aqui no canal. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. O teu feedback é extremamente importante para cada vez mais a gente conseguir chegar a mais pessoas e principalmente trazer um conteúdo de qualidade para os investidores de longo prazo. É um dos principais racionais, um dos principais demandas que eu quero trazer aqui, passar um pouco mais da minha estratégia, dos meus investimentos para te ajudar a tomar decisões mais racionais sobre os investimentos. Ou seja, vamos olhar em relação ao tempo de horizonte que a gente está falando aqui, ó, tempo de horizonte, quanto mais longo, o que a gente traz em relação aos fundamentos. Claro, isso aqui é alguns estudos de research para a gente olhar. Não é uma verdade, é um pouco do que eu vejo aqui, mas um dos principais pontos que eu gosto de olhar em relação a um setor, a um tempo de horizonte mais longo. O que a gente vê de melhor aqui? Parte de consumo discricionário, energia, finanças, para a gente andar muito bem. Tecnologia andou muito forte e agora a gente precisa ter muito claro que essas ações tendem a dar uma queda, mesmo entregando resultados excelentes que aconteceu no último trimestre. Então aqui eu traria 3 setores importantes, parte de consumo, energia e parte financeira, que tem muitas fintechs, muitos bancos entregando lucratividade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. De novo, não estou dizendo que os outros setores são ruins, mas eu preciso passar aqui, porque eu nunca fico em cima do muro em relação a quais são os melhores setores para a gente investir se a gente quiser alocar numa carteira de longo prazo. Eu tenho a maioria deles, tem poucos setores aqui que eu não tenho, eu gosto de uma carteira extremamente diversificada, principalmente para eu conseguir cada vez mais ter uma carteira com bons ativos, boas empresas, que me gere benefício, que me gere crescimento, que me gere
confere valorização ao longo dos anos. Então, historicamente, a inflação alta tende a ajudar muito as ações de valor, principalmente parte de financeiras e de energia, que nem eu falei aqui. Do outro lado, quando a gente tem inflação baixa, as ações de tecnologia tendem a performar muito bem em períodos de baixa inflação. Não é uma certeza que isso vai acontecer agora, porém esses movimentos é super importante para a gente verificar a inflação dos principais drivers de direcionamento do governo. E quando a gente analisa taxa de juros, inflação, os mercados, a nossa carteira, a alocação de ativos, o potencial de retorno, o potencial de crescimento, porque ações é sempre quanto que vai crescer. No fundo, o preço delas reflete o potencial de valorização ao longo dos próximos anos, porque nós sempre estamos gerindo incertezas. Então, aqui tá os melhores setores para a gente investir em ação para quem quer montar uma carteira de longo prazo. Importante, se esse conteúdo te ajudou, teu feedback é muito importante. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.